Olá pessoal, tudo bem? Paz de Cristo a todos. Vamos estudar mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, utilizando a revista Lições Bíblicas da CPAD. São 13 lições nesse trimestre de 2025, né? Dos meses de julho, agosto e setembro. Então vamos estudar a Igreja de Jerusalém, doutrina, comunhão, fé, base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E são, como já falei, 13 lições, né? Temos aqui os tópicos. Já tivemos 2 lições. Eu acabei não fazendo a primeira lição, mas já vou fazer hoje ela junta aqui com a segunda, até mesmo porque a leitura bíblica da lição 2, ela vai fazer a gente inevitavelmente voltar lá para a lição 1, tá bom? Então, vamos aqui aos textos bíblicos, né? Na verdade, nós vamos também basicamente estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Então, vai ser muito importante você ler o livro de Atos dos Apóstolos, que vai ser a base de toda a lição. Ela vai fazer citações, né, a outras passagens bíblicas, mas na verdade é um estudo de Atos dos Apóstolos, né? Que inclusive alguns teólogos até chegam a dizer que são os atos do Espírito Santo, né? Porque devido à evidência, né, da ação do Espírito Santo através da igreja e na igreja, tá bom? Então, vamos destacar mais aqui a lição e os textos bíblicos para você ir acompanhando, tá bom? Então, na primeira lição, a igreja que nasceu no Pentecoste, né? O texto bíblico, o texto áureo foi Atos capítulo 2, verso 4, né? E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E a leitura bíblica, pegando já no capítulo 2, porque está falando sobre a descida do Espírito Santo, né? E a lição bíblica de hoje, por isso que eu falei, a lição bíblica da segunda lição, ela é uma continuação lá de Atos capítulo 2, correto? Então, o que nós destacamos nessa primeira lição, não é? Na primeira lição, destacou-se justamente o dia de Pentecoste, que é os 50 dias após a comemoração da Páscoa, né? Uma festa judaica, a Páscoa, dia de Pentecoste também, que representa a colheita, ok? Então, Jesus morre, né? E ressuscita na Páscoa, certo? Fica 40 dias aqui ainda entre os discípulos e ele ascende aos céus, tá? Está aqui em Atos capítulo 1, nos falando a respeito disso, ok? Onde Lucas enfatiza que Jesus se apresentou vivo, né? Com muitas provas incontestáveis, falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E ele relembra para os discípulos esperarem em Jerusalém para a promessa do Pai, não é? E que, conforme a mensagem de João Batista, que batizou com água, e o próprio João Batista disse: vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então relembra aquela mensagem de João Batista, Mateus capítulo 3, por exemplo, Lucas também registra, ok? No momento do batismo de Jesus nas águas. E Jesus enfatiza para eles aguardarem a promessa do Pai, porque eles receberiam poder, né, ao descer sobre os discípulos o Espírito Santo e seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a primeira lição, ela vem nos lembrar dessa promessa bíblica, certo? E nós precisamos enfatizar alguns pontos. Um deles, e é algo bem crucial, é lembrar que a promessa do Espírito Santo, esse batismo no Espírito Santo, olha aqui, para quem eu só leio em Atos que eles eram cheios do Espírito. Olha lá o termo usado por João na pregação de João Batista, serão batizados, ok? Então, se João batizava com água e havia uma imersão, né? O batismo nas águas, existe a imersão e a emersão, né? Você adentra as águas, depois você sai.
esse simbolismo de que você morreu e ressuscitou espiritualmente. Então, é utilizado esse mesmo termo, esse batismo, para o batismo no Espírito Santo, que é uma experiência distinta da conversão, gente, do novo nascimento. Uma coisa é o novo nascimento, João capítulo 3, nascer de novo, a nossa conversão, o nosso ser uma nova criatura em Cristo Jesus, isso é uma coisa, tá? E os discípulos, inclusive, em João capítulo 20, Jesus, ele após a ressurreição, ele sopra o Espírito sobre os discípulos. Aquilo não foi o batismo com o Espírito Santo, ok? Tanto que os próprios discípulos passam a ter essa experiência aqui em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, tá? Aqui é que acontece o batismo com o Espírito Santo. É uma experiência distinta, ok? Para o salvo, para o crente, não é? Sempre o batismo com o Espírito Santo está atrelado ao arrependimento e conversão. Ouvir a palavra de Jesus, se arrepender e se converter. Mas Atos capítulo 2, capítulo 10, Pedro simplesmente estava pregando na casa de Cornélio e aquelas pessoas estavam ali, eram pagãos e foram batizados com o Espírito Santo. Vamos lá? Vai estudar lá na frente depois o contexto de Atos capítulo 10. Eles ouviram a palavra, não é? Eles ouviram a palavra, eles estavam aguardando essa mensagem de salvação de Jesus. Pedro prega Jesus, ok? E aí, ao ouvir sobre Jesus, a fé opera essa conversão, esse arrependimento, essa conversão no coração deles. E o Senhor derrama do seu Espírito sobre eles ali. Então, não há de se querer interpretar Atos capítulo 10, dizendo que eram pessoas não convertidas, pessoas que não se converteram, né? Mas não teve o momento do apelo. Isso aí é um costume nosso aqui de igreja, e depende de igreja para igreja, isso nem é doutrina bíblica, certo? Mas é um costume de que alguém vai lá e faz o chamado apelo, né? Se a pessoa não for lá na frente, ela não mostrar que realmente ela se converteu. Eu, por exemplo, eu fui na igreja para confessar publicamente que eu havia me convertido num domingo lá de novembro de 1993, juntamente com meu primo, mas eu havia me arrependido e me convertido no sábado, devido à palavra que já tinha sido anunciada para mim, certo? E aí eu olhei e aquele estilo de vida que eu estava tendo ali me incomodou, e foi quando eu dobrei o meu joelho no meu quarto e reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu poderia ter sido batizado com o Espírito Santo naquele momento, não aconteceu, foi uma experiência que aconteceu depois na minha vida. Mas poderia, porque naquele momento me arrependi. Mas só fui confessar publicamente ali no domingo, que eu fui na frente depois da pregação, no apelo que o pastor fez da pregação, e fui me batizar lá para um mês depois ali na frente, que eu estava aquela sede, aquele desejo, né, de servir Jesus, e incomodei muito o pastor para poder ser batizado. O pastor Ramon lá, era vice-presidente da igreja lá no Amazonas na época, e aí ele, que era um dos conselheiros que faziam a triagem do batismo, né, os aconselhamentos para o batismo. E então eu lembro que eu tive que... Ele disse: meu filho, mas você acabou de se converter. Eu disse: pois é, pastor, mas eu preciso batizar porque eu preciso continuar firme nessa fé, né? E ele vai conforme a tua fé, né? Obviamente. Então, e graças a Deus aqui estamos. Então, é distinto essa experiência, não é? do batismo com o Espírito Santo, do novo nascimento, da conversão. E a lição ela enfatiza muito bem essa distinção. É importante, né, nós entendermos isso, ok? Então eu não vou me demorar muito nessa primeira lição, porque ela já aconteceu, e ela enfatiza essa questão. A evidência, né, o de Atos capítulo 2 aqui, olha só, essa evidência física, não é? Estavam reunidos todos no mesmo lugar. Quem é esse todos, né? Se a gente for no capítulo 1, fala que havia um grupo de mais ou menos 120 pessoas, certo? Que se reuniam rotineiramente já ali no tabernáculo. Lembre que tem um espaço de 10 dias entre essa ascensão de Jesus e o Pentecoste, tá? O dia de Pentecoste. Então eles ficaram 10 dias reunidos buscando ao Senhor em oração,
Um dia desse eu vi um certo teólogo muito famoso aqui no Brasil. Mas a gente não sabe o que eles estavam fazendo. Eles estavam reunidos, mas a gente não sabe o que eles estavam fazendo. Pelo amor de Deus, né? Não estavam conversando sobre futebol nem política, tá? Eu garanto isso. Não estavam perdendo tempo com outra coisa, senão buscando ao Senhor em oração, não é? Porque o próprio Jesus havia falado sobre isso, viria a promessa do Pai. Então eles estavam em oração, cerca de 120 reunidos. Tudo bem, não dá para precisar no capítulo 2 quanto está, pode ter subido esse número ou também diminuído. Afinal de contas, Paulo fala em 1 Coríntios 15, verso 6, que pelo menos 500 pessoas foram testemunhas da ressurreição de Jesus de uma vez só. E teve um momento que de uma vez só 500 pessoas viram Jesus ressurreto, não é? Então está faltando aqui pelo menos uns 380, né? Porque já está em torno de 120. Olha os sinais visíveis aqui, ó, do batismo, ó. Veio do céu um som como de um vento veemente, mas o som existiu. O som não foi algo parecido com som, não. Som. Vocês estão ouvindo a minha voz aí nessa gravação? Pois é, um som. Ok? Então, como de um vento veemente. Outra coisa que foi visível. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, né? Língua é o formato, é labareda, tá? Como que de fogo. Alguém pode até, o som, tudo bem, ele está dizendo ali que é como de um vento. Mas foi um som, né? Alguma coisa que lembrou vento. E o escritor escreveu, como de um vento. Línguas visíveis, como que de fogo. Você pode até questionar que não foi fogo. Ele usou como para poder trazer, né, a linguagem do espiritual para nós, para o humano. Beleza. Mas visivelmente tinha línguas, visivelmente tinha som. Isso é fato. E mais um outro fato, outra coisa visível, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Certo? Falar, gente. Falar, igual eu estou falando aqui, gente. Você ouve. É tanto que o povo lá, todo que estava lá de outras nações, lá, ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Certo? Então aquelas línguas, né, em outras línguas, certo? Né? E aí houve ali uma ação do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhes concedia, né? Lógico, ninguém fala porque quer falar, né, a hora que quiser, né? Porque tem gente que acha que é isso, né? Você que nunca mais falou em língua, fala agora, fala agora. Não existe isso na Bíblia, né? É conforme o Espírito concede. São línguas que não são aprendidas numa escola de línguas, ok? É algo sobrenatural, é algo espiritual e que o Espírito Santo concede, né? E aí já mostra o objetivo missiológico de sermos cheios do Espírito Santo, sermos batizados com o Espírito Santo. É muito bom a experiência do batismo do Espírito Santo, para nós nos alegrarmos no Espírito. Eu costumo até dizer, né? Nós somos pentecostais, a gente fica alegre até quando o irmão está falando em línguas ali. Meu Deus, o irmão está feliz ali com o Senhor. Mas para mim não serve nada, né? Porque não está sendo interpretado, eu não estou entendendo. Paulo depois vai até orientar em Coríntios capítulo 14 a respeito disso. Olha, na verdade, quem fala em línguas, fala consigo mesmo, com Deus ali baixinho, porque realmente seu irmão não entende, não compreende. E na verdade nem você entende e compreende se você não tiver interpretação, né? Seu entendimento. É só o seu espírito que está em comunicação com Deus, está orando a Deus, está ali numa comunicação espiritual, né? Porque é um dom para edificação espiritual. Agora, se eu quiser edificar meu irmão, eu tenho que pedir interpretação, inclusive me edificar o meu entendimento, eu preciso pedir até interpretação para eu entender o que foi que eu falei com Deus ali. Não é isso? Então, o objetivo de um crente ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, consequentemente ser cheio do Espírito Santo, não é? É ser, Atos 1:8, ser minhas testemunhas, disse Jesus. Tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tem uma ordem geográfica aqui, né? Porque Jerusalém era cidade, Judéia a região onde estava Jerusalém, certo? Samaria você já estava rompendo ali limites geográficos de região e até os confins da terra, né? Chegou inclusive um dia aqui no Brasil, né? E é interessante como houve essa mudança. Hoje, o que foi o berço do Evangelho, né? Você vê ali que é o Oriente Médio, né? A grande Europa, foi ali o norte da África, certo? Foram ali os berços do Evangelho.
e aí hoje estão necessitando do evangelho, né? Como mudou a história. Agora eles viraram os confins da terra, né? Importante observarmos isso. Então, o batismo com o Espírito Santo, né? Claro que a lição aqui está se atendo aqui a Atos dos Apóstolos, porque nós estamos estudando a igreja de Jerusalém, não é? Entretanto, nós percebemos muito bem que vai muito além, né? E se a gente fosse aí aprofundar um pouco mais a respeito desse assunto, nós teríamos que passear um pouco lá no livro de Coríntios, onde Paulo vai falar agora dos outros dons, não é? Então tem os dons ali de profecia, o falar, né? Tem a falar línguas, tem a interpretação, tem a profecia, tem a fé, tem a cura, não é? Tem milagres, ok? Tem discernimento de espírito, tá bom? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, né? Esses 9 dons espirituais que estão em Coríntios capítulo 12, certo? E tudo isso para a edificação da igreja e para a salvação de almas, ok? O batismo no Espírito Santo, ele não pode ser utilizado como instrumento de uma vanglória pessoal, um destaque pessoal, certo? Para eu me mostrar para o mundo que eu tenho poder, que eu sou mais poderoso, que eu sou espiritual, até mesmo porque tem muita gente que tem dom, né, mas já perdeu o fruto do Espírito já há muito tempo, né? Quando nós falamos no início aqui a respeito de ser distinto da experiência de conversão, ela não é sem a experiência da conversão, isso é impossível. Não pode inventar história de que, olha, eu conheço um caso do camarada que foi batizado com o Espírito Santo e ele não era convertido. Isso é papo furado, isso é enganação de Satanás, ele imitou. Isso é imitação, pode inclusive ser manifestação demoníaca, né? Mas a Bíblia fala também do espírito da carne, então para não chamar o camarada de endemoniado, né? A gente pode pensar que também pode ser obra da carne, mas o batismo do Espírito Santo ele passa pelo processo da conversão. O propósito pleno de Deus a respeito disso é que o indivíduo ele seja realmente convertido, nasça de novo, certo? Em Cristo Jesus. É tanto que a mensagem de Pedro, qual é a mensagem que Pedro prega, né? Quando acontece tudo isso e as pessoas querem saber o que está acontecendo, o Espírito Santo leva para onde? Para o profeta Joel, né? E isso é cumprimento do que foi dito por Joel. Joel capítulo 2, certo? E aí fala do derramamento do Espírito Santo sobre toda a humanidade, tá vendo aqui? Haveria profecia, visões, sonhos, tá? Tanto a eles ali, os judeus, aos servos, e a todos quanto o Senhor Deus chamar, a todos quanto o Senhor Deus chamar. E olha lá o verso 21, onde desemboca o derramamento do Espírito Santo? Em todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí você vai lá em Romanos capítulo 10, como será salvo se não houver, eles não souberem que Senhor é esse para eles invocarem, como eles vão invocar alguém que eles não conhecem? Tem que alguém pregar o evangelho, né? Isso. Para pregar alguém tem que ser enviado, certo? Então, ao envio do pregador, do missionário, ele prega a palavra, o camarada ouve, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, ok? Então, o objetivo desse derramado do Espírito Santo, desse batismo do Espírito Santo, é alcançar as vidas para o reino de Deus, ok? Aí o que acontece? Você percebe o seguinte, que nessa mensagem de Pedro, ele já mostra logo o início, o meio e o fim de todo esse propósito, tá certo? Então, o batismo do Espírito Santo não é um fim nele mesmo, não é simplesmente para eu me alegrar no culto, para eu me alegrar espiritualmente, para eu me sentir fervoroso, me sentir poderoso espiritualmente, não é? O batismo do Espírito Santo não tem esse propósito pessoal particular e a finalidade aqui em minha vida simplesmente. Ele tem que desembocar, tem que transbordar, certo? Esse derramar, ele tem que transbordar sobre outras vidas, tá certo? Então, gente, eu vou fazer o seguinte, como eu acabei ficando com um vídeo aqui bastante longo, eu vou então encerrar aqui nessa própria primeira lição, né? Minha intenção era até já emendar aqui com a segunda, que eu não tinha havia feito o livro da segunda, e eu vou fazer então um outro vídeo que vai ser o da segunda lição, tá bom? Que é a Igreja de Jerusalém, o modelo a ser seguido, tá bom?
E a gente ficou então aqui refletindo sobre essa promessa do Espírito, sobre o batismo com o Espírito Santo, que eu e você precisamos desejar, buscar, certo? E receber, é para nós ainda hoje. Então não caia na falácia de que o batismo com o Espírito Santo, de que Atos capítulo 2 foi só para aquela época, foi só naquele momento, foi só naquele dia. Isso aqui se repete, olha, várias vezes, tá bom? Eles, depois de muito tempo, lá em Atos capítulo 8, o evangelho chega em Samaria por causa da perseguição e tal, e ali sobe Tiago e João para orar ali, né, por eles, para eles serem recebidos com o Espírito Santo, ok? Atos capítulo 10, lá na casa de Cornélio, que até eu citei no início do vídeo aqui, tem o derramamento do Espírito Santo. Muitos anos depois, muito tempo mesmo, gente, lá em Atos, acho que é Atos 18, Atos 20, nós temos lá em Éfeso, o evangelho chegando em Éfeso, e Paulo lá, então, procurando os irmãos para querer falar ali com eles ali, a respeito, é Atos 18, né? Tá aqui, cadê? Vamos lá, não é? Tô até meio perdido aqui, tá? Que eu não tinha colocado aqui, eu fiquei lembrando agora aqui, certo? Eles foram então, Paulo foi perguntar para eles saber a respeito, né? Do Espírito Santo. Ele disse, não, a gente só conhece o batismo de João Batista, né? Foi a mensagem que nós recebemos, mensagem de salvação, certo? Nós não recebemos aqui essa mensagem relacionada ao Espírito Santo. E aí se repete entre eles ali em Éfeso, tá? Aqui, olha só, é Atos capítulo 19, né? E se repete a igreja em Éfeso, olha aqui, ó, se repete em Atos 9, igreja em Éfeso, né? Ó, sobre o Espírito Santo, ó, tá vendo? Foram batizados em nome do Senhor, isso aqui é o batismo, né? E aí Paulo impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles, certo? Porque eles tinham ouvido só aquela primeira mensagem. A mensagem lá de João Batista tinha rodado o mundo. Olha só quantas décadas depois aqui. Esse Paulo aqui, irmãos, em relação à mensagem de João, imagina só, nós temos aqui quase 20 anos, né? De 10 a 20 anos, entre lá a mensagem de João Batista com Jesus lá, e João Batista ainda, e aí Jesus vai aparecer, e os 3 anos, e a igreja primitiva, até Paulo chegar com o evangelho aqui em Éfeso, nós temos ali, sabe, ali deve ter uns 10, 15 anos aí, mais ou menos. E essa mensagem chega aqui para eles, e ó, Paulo impõe as mãos, e o Espírito veio sobre eles, e falava em línguas, como profetizavam. A mesma coisa que aconteceu em Atos 2, que aconteceu em Atos 10 e aconteceu aqui também, entendeu? Então, quando vem um pregador, um teólogo, né, por mais bonitinho e falacioso que ele seja, certo? Estude a palavra, lê a palavra de Deus, que você vai ver as coisas acontecendo e repetindo. Aí o camarada é cessacionista, né? Não, porque só aconteceu lá. Eu disse, meu amigo, olha aqui, acontecendo muito tempo depois, certo? Muito tempo depois. Na igreja em Corinto também, e os dons espirituais se repetem por outras passagens bíblicas. E para mim, para você hoje aqui também, nós experimentamos. Né? Não é da nossa cabeça, não é invencionice nossa, não. Tá certo? Né? A gente tá cheio de mosto, não, né? Inclusive, quando eles zombaram, né, dos discípulos ali de mosto, em Atos capítulo 2, né? O mosto era um vinho que nem deixava o camarada bêbado. Só pra você ter ideia, né? Era um refresco de uva. E ali era até zombando. Por quê? Os discípulos não se embriagavam. Os discípulos não eram beberrões, né? Então os incrédulos ali estão dizendo, ih, rapaz, os camaradas tão bêbados, beberam muito Guaraná, tão bêbados de Guaraná, né? Era um deboche, realmente duplo ali, uma ironia com deboche, né? Da forma como os discípulos estavam ali, louvando a Deus, exaltando a Deus, né? Tem momentos que realmente ali não é compreensível, não entra dentro dos padrões humanos aí, certo? Mas é coisa sobrenatural de Deus, é para mim e para você. Vivermos o Evangelho com poder, com autoridade, com unção, com graça, não é? Como é que nós vamos cumprir essa missão de anunciar o Evangelho a toda criatura?
Como é que nós vamos combater o bom combate da fé? Como é que nós vamos estar, certo, com capacidade dada por Deus, capacidade não é nossa, mas que graça é essa de nós podermos, sabe, morrermos por Cristo, sermos perseguidos por Cristo, renunciarmos à vida por Cristo e permanecermos firmes, né? E sermos instrumentos nas mãos de Deus para Ele continuar resgatando vidas do império das trevas. Isso aí não se consegue sendo só um cristãozinho, um cristão bonitinho, né? O cristão ali engomadinho, que pega sua bíbliazinha e que é um bom marido e que é um bom empregado e que é um bom cidadão. Isso aí é o fruto do Espírito do dia a dia. Mas se não tiver poder, meu amigo, não vai respaldar esse fruto, certo? Para combater o império das trevas, certo? Que exige armas espirituais poderosas em Deus para desfazer raciocínios, sofismas que se levantam contra o conhecimento de Deus, destruir fortalezas. Fortalezas. Precisamos ser cheios do Espírito, certo? Então, sermos convertidos, produzimos frutos para o reino de Deus e sermos batizados com o Espírito Santo, temos o poder de Deus e mantermos esse poder, essa chama acesa em nossas vidas. Não é à toa que está aqui o símbolo do Espírito Santo, né? Presente aqui em Atos, porque fala de poder, fala de vigor, fala de vivacidade, fala de sermos iluminados, incendiados realmente, não é? Para fazermos a obra de Deus. Deus abençoe. Daqui a pouco eu vou gravar aqui, já na sequência aqui, a próxima lição para a gente ficar certinho aqui cada semana. Deus abençoe.